Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na aula do professor Jorge Formiga. Trouxe hoje aqui para vocês o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2, do TFC2, que é uma continuação da aula anterior, onde eu falei da primeira parte do Teorema Fundamental, né? Então, para fechar esse teorema, a gente vai falar hoje sobre esse grande e importante teorema na engenharia aí, nas áreas de exatas, enfim. Pois bem, para recordar, o primeiro teorema fundamental do cálculo fala o seguinte, né? Se f é contínuo dentro do intervalo, vou pegar aqui a caneta, né? Se ela é contínua dentro do intervalo AB, e existe um x com um x dentro desse pertencente a esse intervalo, então existe uma função, né? Que aqui lá nós tratamos de primitiva, né? Que essa função aqui ela vai ser integral de a até x de f de t. Ela vai ser derivável em AB e a derivada dela é a própria função, ou seja, a derivada dessa função aqui é a própria função aplicada em x. Foi isso que nós vimos lá no primeiro teorema fundamental do cálculo. Então, se f é contínuo dentro do intervalo AB, com um x pertencente a AB, então vai existir uma função aí cuja derivada é a própria função f de x. Ok? Vamos construir agora a segunda parte do teorema. Então já sabemos disso, né? Isso vem do primeiro teorema. Então, se isso ocorre, né? Então isso é verdade, né? Que ela é primitiva e a derivada dela é igual à própria função aplicada em x. Pois bem, como eu comentei lá na primeira aula, se tivermos uma outra primitiva para f de x, vamos reescrever como sendo, adicionando uma constante, né? O g de x vai ser g de x mais uma constante. Pois bem, nossa, que barulho aqui, né? Pois bem, então, sendo ambas contínuas, né, porque ela também é primitiva ela é primitiva da f de t, então se é contínua, então é contínua no intervalo AB. Então quer dizer que eu aplico o A dentro do f, tanto em A como B, basta aplicar g de A mais C aqui e o g de B mais C, né, com base nisso daqui. Pois bem, então eu parti do primeiro teorema, né, e denotei uma outra primitiva, que também é contínua em AB. Dessa forma, note que eu vou fazer B menos A, f de B menos f de A. Se eu fizer f de B menos f de A, basta substituir g de B mais C menos g de A mais C. Observe que g de A, pela definição, pela propriedade de integral definida, a integral de A até A vai dar zero. Então isso aqui é zero. Sobrou, né, isso C menos C aqui, que os C nesse caso são iguais, sobrou o g de B. Mas quem é g de B? Por definição da primeiro teorema fundamental, é a integral de A a B, basta colocar um B aqui, né, de f de t dt. Conclusão, f de B menos f de A é essa integral de A até B. E com isso, a gente, como eu disse na primeira aula, o primeiro teorema fundamental do cálculo, ele foi extremamente importante para construir esse teorema fundamental parte 2. Por quê? O que é que diz aqui? Olha, ele fala o seguinte: se você tem uma função que é contínua dentro de um intervalo AB, então existe uma primitiva, né, aqui no caso f de x, tal que essa integral, o resultado dela, vai ser simplesmente você pegar a primitiva, aplicar no ponto B e subtrair dessa primitiva aplicada no ponto A. Como assim? Sim, isso é o que podemos, é a formalização do segundo teorema. Então, o primeiro teorema
garante que se f é contínuo vai existir uma primitiva, né? Vai existir uma primitiva. Lá na primeira aula, eu usei f de x aqui, tá? Me desculpe, mas tanto faz o g de x ou f de x. Ok? No primeiro teorema garante a existência de uma primitiva, e o segundo teorema fala, beleza, se essa primitiva existe, a área sobre a curva dessa função contínua de A até B vai ser exatamente o valor da primitiva aplicada em B menos o valor da primitiva aplicada em A. Certo? É isso que o segundo teorema nos diz. Outras notações, né? Esse f de B menos A representado como a primitiva aplicado nessa barrinha aqui de AB, ou a barrinha assim, né, único, ela fechada dentro dos colchetes aqui. Então vocês vão perceber aí essas notações aí da integral definida, né, que é o segundo teorema fundamental do cálculo. Então, não sei se vocês perceberam, já passamos lá desde o início pela integral de Riemann, a relação dela com a integral definida, e agora, o que é essa integral? Como podemos calcular essa integral definida sem ter que usar o conceito de limites, né? Ou seja, com base na primitiva dessa função. É o que está escrito aqui, está mostrando aqui nessa animação aqui, né? Essa animaçãozinha aqui, que mostra exatamente isso. Você tem uma f de x contínua, a área que está sobre essa curva, dentro de um intervalo, né? Corresponde à minha primitiva, né, a um ponto dessa primitiva, só que se você definir de A até B, o intervalo, vai ser exatamente a diferença dessas primitivas aqui aplicada nos limites de integração. Exatamente isso. Vamos aplicar aqui dentro de um exercício para vocês fechar essa ideia aí do teorema. Então, calcular essa integral. Como nós já sabemos agora, nós não precisamos usar o conceito de limite. Basta descobrir quem é a primitiva. Primeiramente, aqui note que ela é contínua, né? Essa função é contínua dentro do intervalo de 1 a 3. Então, quem é a função cuja derivada vai dar essa própria a f de x, né? Vamos pegar aqui logo a exponencial, né? A exponencial é a mais fácil, né? Ou seja, f de x igual a exponencial de x é uma primitiva para essa f de x aqui, né? Porque a derivada dela, a derivada de f de x, é a própria f de x. Então essa é uma primitiva. Logo, pelo segundo teorema, o que é que fala o segundo teorema? Pegue a primitiva, aplique no extremo superior e subtraia aplicando a primitiva no valor inferior. Ou seja, a primitiva é exponencial, então é exponencial de 3 menos a exponencial de 1. Então, você na calculadora, se fizer o cálculo, você vai chegar aqui num valor. Tá? Se quiser deixar assim, você pode deixar. Vamos pegar aqui uma parábola, né? Só que eu quero a parábola de 0 a 1. Né? Ou seja, encontrar a área. Encontrar a área, então é só esse pedaço da parábola aqui, de 0, né, até 1. Ele quer saber o valor dessa área. Note que agora nós não precisamos usar o limite. Basta saber quem é a primitiva dela. Ela é contínua dentro de 0 a 1? Ok, ela é contínua. Que é uma primitiva? A aula passada eu mostrei, né? Uma primitiva para ela é a x ao cubo sobre 3. Porque se você derivar essa função aqui, note que vai descer o 3 para cá, vai ficar o 2 aqui em cima e o 3 daqui corta com o 3 de baixo, que dá exatamente essa função. Então, essa f de x aqui, f de x, ou melhor, f de x, que é igual a 1/3 de x ao cubo, é uma primitiva para ela. Então, por definição, a área, né, essa área aqui é a integral de 0 até 1 de x ao quadrado, que por definição é a primitiva aplicada nos limites de integração. Ou seja, 1/3, né? 1/3 de x ao cubo, então x ao cubo primeiro aqui vale 1, então 1 ao cubo menos 0 ao cubo sobre 3. Aqui 0, sobrou 1/3. Então essa área, esse 1/3 aqui é exatamente a área que está sob essa curva da parábola, que é x ao quadrado, valendo de 0 a 1. Por fim,
Vamos pegar aqui mais um exemplo, né? A integral de 3 a 6, né? Observe que de 3 a 6, essa função aqui, f de x, é 1/3, é 1 sobre x, né? É contínua desse intervalo. Quem vai ser a primitiva para ela? Né? A primitiva para ela. Note que a logaritmo neperiano de x é a nossa primitiva, porque derive. Se você derivar f de x igual a ln de x, a derivada dela, né, é igual a 1 sobre x. Logo, f é primitiva ou antiderivada dessa daqui. Então, por definição, essa integral é a primitiva aplicada nos limites de integração, ou seja, ln de 6 menos ln de 3. Usando a propriedade de logaritmo, né? O logaritmo da diferença é o logaritmo dessa razão entre esses dois números aqui, né? Logaritmo de neperiano de A menos logaritmo neperiano de B é logaritmo neperiano de A sobre B. Ou seja, 6 dividido por 3, 2, que é o logaritmo neperiano de 2. Ok, gente? Vamos pegar um outro exemplo aqui, que é encontrar a área sobre a curva cosseno variando de 0 até um B qualquer. Só que esse B, ele assume valores entre 0 a π sobre 2. Então, a ideia por trás do exercício é essa, né? Ele quer a área, essa área aqui, né? Y igual a cosseno, de 0 até um B. Só que B, né, o máximo que ele chega é π sobre 2. Mas eu não vou mostrar para você por que ele está querendo que vai dar exatamente essa área. Por causa disso. Então, nossa função aqui é f de x igual a cosseno de x. Pois bem, primitiva dela, quem é a função que derivando vai dar cosseno? A seno, né? Sabemos que é a seno. Derivado do seno dá cosseno. Dessa forma, a integral, que é a área de 0 até b, né, de 0 até b, de f de x, ou seja, do cosseno, vai dar a primitiva aplicada dentro do limite de 0 a b. Ou seja, é seno de b menos seno de a, desculpa, de 0, que vai dar o seno de b. Ok? Então essa área é exatamente o seno de b. Mas note que seno de b, se b for 0, que é o menor valor de b, seno de 0 é 0. Ok? E seno de π sobre 2, que é o maior valor, dá 1. Então essa área aqui, seja, de 0 a π sobre 2, né? De 0 a π sobre 2, vai dar exatamente 1, como eu já tinha colocado aqui. Vou apagar aqui. Essa área vale 1, que é a área que está sobre a curva do cosseno, variando de 0 a π sobre 2. Ok? De 0, então, de 0 a π sobre 2, a integral do seno de π, porque seno de π sobre 2 é 1. E agora, essa daqui, esse caso aqui, a integral dessa função aqui, variando de menos 1 a 3. Note que essa integral ela não existe, né? Por que ela não existe? Olha, porque essa função ela não é contínua dentro do intervalo menos 1 e 3, porque dentro de menos 1 até 3 passa pelo 0, e o 0 não faz parte do domínio dessa função. Logo, essa integral não existe dentro desse intervalo. Ok, gente? Então é isso. Então encerramos aqui, dentro da aula de Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1 e parte 2, a construção desse teorema. Então, no primeiro parte, só para fazer um resumo, mostra lá que se f é contínua do intervalo, então vai existir essa primitiva, e que a área sobre a curva pode ser dada pela aplicação dessa primitiva nos limites de integração. A grosso modo, é isso. Ok, gente? Bons estudos, obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.